Tudo bem? Boa tarde. Então, como prometido, né? Eu tô fazendo esse vídeo como revisão para P1 e eu pensei em quebrar em vários vídeos curtinhos, né? E no final postar um vídeo sobre a parte de derivadas, uma revisão, né, da parte mais importante de derivadas e também sobre máximos e mínimos e crescimento e decrescimento, tá bom? Intervalos, né, de crescimento e decrescimento. Enfim, então eu vou começar a listar nesse primeiro vídeo, né, os tópicos mais importantes que vocês devem estudar, né, devem dar esse foco, né, que seriam esses, né? Então, tópicos importantes. Então, na parte de limites, né? A parte de funções, vocês devem saber, né? Encontrar domínio, imagem de função, né? Mas essa parte, na prova 1, não será cobrada, tipo, em termos de questão, né? Mas é um conhecimento que vocês devem saber, porque senão vocês não vão conseguir entender limites, nem derivadas, enfim. Não vai conseguir entender todo o restante, né? Mas, então, sobre a parte de limites, né? O que vocês devem saber? Vocês devem saber as regras, né? Básicas, né? De limites, que o Paulo passou. E agora alguns limites importantes que eu vou estar colocando aqui. Esses vocês devem saber para a prova, né? Que são os limites fundamentais. Então, da parte de limites, né? É importante, né? Vocês estarem sabendo alguns limites fundamentais, por exemplo. Como, por exemplo, né, o limite quando x tende a zero, né, da função seno de x sobre x, isso é igual a zero. Outro limite fundamental que vocês precisam estar sabendo é o limite, né, quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, né, isso daqui é igual a e, que é o número de Euler, né, que é um número irracional, que vale, se eu não me engano, a 2, alguma coisa, né? Deixa eu tentar pesquisar aqui agora. 2,71, né? Que aproximadamente 2,71, enfim, em várias casas, né? Então, esse é o número de Euler, né? Vocês já devem ter visto isso, o Paulo já deu. Enfim, então esse limite e mais um limite aqui que eu selecionei, que é o limite quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x, né? Isso é igual ao ln de a, tá bom? Então, na parte de limites fundamentais, seriam esses 3 limites aqui, que vocês devem saber, pois não vai estar na prova, né? Então, estudem, né? Não precisa saber a demonstração, como provar isso, né? Mas vocês precisam saber que desses resultados, né? Vocês precisam saber que o limite, né, de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é zero, né? Enfim, vocês precisam ter ciência desses 3 limites aí. Bom, outra coisa importante, né, seria o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, né? Então, estudem também. Então, o teorema do confronto, né, para funções reais. Paulo deve ter passado também, né?
Se não passou, vocês entram em contato comigo, mas acredito que ele deve ter passado. Que é isso daí, né? Se eu tenho, por exemplo, vou dar uma ideia geral. Se eu tenho 3 funções reais, né? Então, sejam, sei lá, f, g e h funções reais, tais que acontece o seguinte, né? Funções reais e a, né, um ponto do domínio, tais que acontece o seguinte, né? A f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, né? Ou seja, a função g, ela está exprimida entre duas funçõezinhas, né? A f e a h. E aí, se eu sei qual que é o limite das funções que estão na ponta, né? Ou seja, se eu sei também que o limite, né, da f de x quando x tende a a, né, é igual ao limite da h de x quando x tende a a, né? Se eu sei quanto vale o limite dessas duas funções que estão aqui, ó, suponha que, sei lá, seja um valor L, um número real, né, L. Então, qual que é a nossa conclusão? É que o limite da função g, né, vai ter que ser também L, tá bom? Então, né, o limite de g de x, quando x tende a A, né, é igual a L, tá bom? Então, o teorema do confronto, né, mais conhecido como teorema do sanduíche, tem esse nome também, né? Então, da parte de limites, deixa eu pensar. Eu acho que da parte de limites seria isso, né? Saber os limites fundamentais, saber o teorema do confronto. Deixa eu tentar ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que só. Agora, da parte de derivadas, né? O que vocês precisam estar sabendo? Então, terceiro tópico, né? Derivadas. Perdão, terceiro tópico não. Na parte de derivadas, né? Então, deixa eu colocar aqui. Parte de derivadas. Aqui eu vou colocar... Deixa eu mudar aqui. Aqui eu falei implicitamente, né? Mas vocês precisam saber as operações de limites também. Vou colocar, então, vou mudar aqui para ficar mais certo. Operações, né? E limites fundamentais, tá? E aqui da mesma forma, né? Vocês precisam saber as operações com as derivadas, né? Que são... Eu vou postar no E-Disciplinas daqui a pouco um livro, né? Que é o livro do Guidorize, que é o livro que o Paulo e eu tá seguindo para essa matéria, né? Eu vou postar certinho as páginas. Eu vou postar um recado e vou postar certinho as páginas em que vocês devem ler, devem tentar revisar essa parte, tá bom? Então, lá no Guidoriz tem toda a parte de limite. Eu vou citar as sessões que vai ser importante vocês lerem, né? E vou citar também a parte de derivadas. Então, lá no começo, quando ele vai ensinar derivadas, ele coloca algumas operações, né? Que o Paulo também já deve ter passado em aula. Como também coloca a regra do produto, né? A regra do quociente, enfim, coloca várias coisas. Então, tudo isso vocês precisam saber. Então, operações, né? As operações básicas, regra do produto, regra do quociente, tá? Então, perfeito. Segunda coisa importante, né, que vocês precisam saber é a regra da cadeia, né, que é usada para fazer derivada de funções compostas.
Então, deixa eu colocar aqui certinho. Então, a regra da cadeia, né? Tá, então o que diz a regra da cadeia, né? Então, deixa eu colocar um breve resuminho. Então, sejam, né, uma função fx, né? E a variável x, ela vai ser uma função g de t, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma composição, né? Tipo, tenho f de x igual a y, né? E x igual a g de t, tá bom? Então, eu tenho duas funções deriváveis, né? Tal que a imagem da G está contida no domínio da F, né? Isso é só questões mais burocráticas, mas para fazer sentido, né? A composição. E aí, né, como que a gente deriva, né, a função composta, né? Então, eu vou ter a função h, que é uma função h de t, que ela é igual, né, a f, né, bola g de t, ou em outras palavras, né, ela é igual a f de g de t, né? Então, essa função vai ser derivável, né? E o que acontece? E vale a regra da cadeia, né? Vale a regra da cadeia, que é, né, isso daqui. H, a derivada da H, né, é igual à derivada da função f, aplicada em g de t, vezes a função da derivada, vezes a derivada da função g de t, tá bom? Para t no domínio da g, tá? Então, vamos pensar, né? É basicamente assim, né? Eu derivo a função de dentro vezes a derivada da função de fora, né? Entre aspas, é isso, né? Pergunta, mas como que eu sei que vai ser uma composição de função, né? É fácil. Por exemplo, se vocês tiverem, sei lá, seno de 2x, né? Opa, a função seno é uma função. A função 2x é outra função. Então, aqui eu tenho composição de funções, né? Porque dentro da função seno, eu tenho uma outra funçãozinha, que é a função 2x. Então, nesse caso, por exemplo, quando eu tenho f de x igual a seno de 2x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia para encontrar a derivada dessa função. Porque aqui eu vou ter uma composição de função, tá bom? Que é uma função dentro da outra, entre aspas, né? Então tem isso, né? Eu gosto mais de usar a notação de Leibniz, tá bom? Que eu vou colocar agora, né? Então, a regra da cadeia, na notação de Leibniz, ela pode ser traduzida assim, ó. Lá no Guidorize, né, que é o livro que eu vou postar daqui a pouco para vocês, lá tem toda a explicação do porquê que a regra de Leibniz passa a ser desse jeito, né? Então, a notação que eu vou estar usando, né, é pela regra de Leibniz, que é aquela outra notação, né, de derivado, não sei se o Paulo deu, mas eu gosto mais dela, né? Que é você denotar, por exemplo, a gente usa o quê? A gente geralmente, né, usa f de x, né? F' de x. Aí, pela essa outra notação de Leibniz, você pode denotar desse jeito, né? Derivada da função f, né, com relação a x.
Então, a regra da cadeia, né, essa regra aqui, ó, na notação de Leibniz, fica como? Né? Na notação de Leibniz, ela fica assim, ela fica, como eu chamei a F, né, de y, então fica dy dt igual a dy dx vezes dx dt, tá bom? Eu gosto mais de usar essa daqui, tá bom? Né, que é equivalente a você colocar df, dx, né, igual dy, dx vezes dx dt, né? Dá no mesmo, né? Eu geralmente uso essa daqui. Enfim, você pode usar qualquer uma, né, que é equivalente. Então, saber bastante. Então, assim, não é saber pouco, não. Tem que saber bastante a regra da cadeia. Então, estudem muito essa parte. E o terceiro tópico, né, para finalizar, é sobre, né, tem, na verdade, mais 2 tópicos, né? A parte de intervalos de crescimento e decrescimento de uma função, vai ser bem importante, tá? Eu vou postar um vídeo explicando essa parte de intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Tá? Vou postar um vídeo sobre essa parte para quem quiser assistir. Tá? E também sobre a parte de máximos e mínimos. Tá? Eu vou postar um vídeo sobre essas duas partes, são assuntos assim mais complicados, né? Então, eu vou postar um videozinho para vocês assistirem, ver se fica mais claro. Então, resumindo, né? Eu acho que é esses tópicos, né, que vocês devem estudar mais. Na parte de limites seriam isso, né? A parte de derivadas seria, né, dar o enfoque na regra da cadeia. E tentar estudar um pouco dessa parte também, tentar ver o vídeo, tá? Eu pretendo gravar alguns vídeos, né, de alguns limites que eu acho importante, tá? Uma aplicação do teorema do confronto também. Eu vou postar um exercício daqui a pouco. Vou postar também alguns exercícios da regra da cadeia, tá? Para vocês. E dessa parte de máximos e mínimos, eu vou tentar resolver os exercícios que eu postei hoje, tá? Que estão na lista 3. Como forma de tentar ajudar vocês, né? Depois vocês dão uma olhada no E-Disciplinas, tá lá. Eu acrescentei, acho que foram 4 ou 3 exercícios sobre essa parte de intervalos de crescimento e máximos e mínimos. Aí eu vou tentar fazer um vídeo, então, da solução desses exercícios. Se eu não conseguir fazer esse vídeo a tempo, eu posto a solução, tá? Dessa parte aí final. Então, acho que é isso. Os tópicos mais importantes seriam esses, né? Qualquer dúvida, pode me escrever por e-mail, né? Que eu respondo. Então, é isso. Então, daqui a pouco eu posto alguns exercícios sobre essa parte, né? Exercícios que vocês tentarem fazer, né? E se não conseguir, né? Ver a solução, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.